Olá pessoal, continuamos falando de Covid e hoje trago uma notícia importante para vocês, uma notícia boa. Nós estamos vendo lá na China um número enorme de casos e houve reuniões e trabalhos, encontros científicos que demonstraram que lá na China esse grande número de casos é relacionado à variante Ômicron e as subvariantes que nós já conhecemos aqui no Brasil. Então não há subvariantes novas, nem lá na China. Esse volume de casos na China está acontecendo muito porque eles fizeram um lockdown absurdo. Um lockdown onde trancaram as pessoas em casa, no trabalho, em containers, ou enfim, isolaram as pessoas. E lá, diferente daqui que somos 210 milhões de habitantes, lá tem mais de 1,5 bilhão de pessoas. E quando essas pessoas que não tiveram contato com o vírus, não tiveram a Covid anteriormente, não têm anticorpos, o que acontece? Ela pega a Covid. E logicamente, como aqui é uma Covid leve, a variante Ômicron produz um quadro clínico leve, ela é muito transmissível e pouco patogênica. O vírus fica mais restrito às vias aéreas superiores, tosse, garganta, nariz escorrendo, uma síndrome gripal. Lá está sendo igual. A notícia boa é que não há subvariante nova, então não se imagina, nós temos já resistência natural, imunidade natural a essas subvariantes que estão ocorrendo lá na China. Esse é o ponto positivo número 1. A quantidade de pessoas vacinadas e com imunidade natural do Brasil é muito grande. Então o risco de voltar grandes número de casos do Brasil é muito pequeno. Aqui a queda é diária. Variante Ômicron, pouco patogênica, mas muito transmissível. Então ao menor sinal de gripe, resfriado, nariz escorrendo, tossinha, dor de garganta, febre baixa, mal-estar, pode ser um resfriado, pode ser uma influenza leve, uma gripe, e pode ser a Covid. O problema é que o tratamento é diferente, medicamentos diferentes e cuidados diferentes. Portanto, busque um laboratório, um serviço de saúde e faça o teste para diferenciar se você está com uma síndrome gripal comum, gripes ou resfriados, ou se é Covid, para ter isolamento e receber a orientação e tratamento adequados. Os casos aqui no Brasil só estão caindo e o que nós vemos, e aí vem uma outra informação importante, algumas complicações ocorrem em pessoas que têm um quadro de debilidade física, pacientes de alto risco, em tratamento de câncer, tomando imunossupressores, corticoides, que é cortisona, para doenças reumáticas, pessoas que têm comorbidades, doenças muito graves. Essas acabam contraindo a Covid Ômicron, veja bem. E essa virose, a Ômicron, que é leve, fica nas vias superiores, derruba a imunidade do paciente. E aí as bactérias que estão no ar e aqui na nossa orofaringe, na garganta, promovem infecções, especialmente a pneumonia oportunista, que acaba levando a quadros graves de pneumonia bacteriana, que surgiram pela queda das suas defesas, pelo surgimento de um Covid leve. Não é a pneumonia do Covid, não é o Covid, como foi em 2020 e 2021, que está matando algumas poucas pessoas agora, e pessoas de alto risco, pacientes de alto risco. São as complicações pela queda da imunidade que a virose produz e infecções respiratórias, pneumonias, que podem levar a um quadro de gravidade e exigir internação hospitalar e, infelizmente, em pacientes de alto risco, imunossuprimidos, com comorbidades graves, podem ir para a UTI e, eventualmente, podem até vir a óbito. Com Covid, mas não de Covid. Estamos no fim, a pandemia praticamente já não existe no Brasil, as características são de endemia, o vírus cada vez mais suave, nós vamos conviver para o resto da vida com o Covid-19 como nós convivemos com a gripe e logo com uma vacina forte, adequada, como nós tomamos todo ano vacina para a gripe, ninguém tem medo de gripe mais. E teve uma grande pandemia no início dos anos 2000.
muitas mortes por influenza. E hoje nós temos a vacina anual que nós tomamos. É isso que vai acontecer com a Covid-19. Ela já tem características de endemia. Quando tem a doença, os sintomas são muito leves e nós vamos ter, se Deus quiser, rapidamente, vacinas potentes e eficazes que possam nos proteger das infecções graves. Um grande abraço.